Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, aciona o sininho, ajuda assim o canal a crescer. Terça-feira, dia 14, agora o Belo vai ter um bom descanso, né galera? 2 semaninhas até a próxima rodada por causa da Copa do Mundo, final de Copa do Mundo. Então o Botafogo aí vai ter muito tempo para treinar. Tem até o dia 17 para anunciar aí jogadores para se reforçar, né? Até o dia 17, depois fecha o mercado e só abre dia 20. Aí dia 20 vai poder contratar tanto jogador interno como jogador de outras ligas internacionais. O Botafogo que tá, às vezes aí anunciou, né, no começo do ano, jogadores lá da Ásia, lá da Europa, da terceiro, segundo escalão desses locais, né? Então pode acontecer de tudo, né? Mas o ideal é que se apresente o jogador o mais rápido possível, justamente para ir se adaptando essas 2 semaninhas aí, para a gente, os jogadores ir se acostumando com o clube, com o elenco e com a filosofia do treinador. Mas a gente veio falar aqui do nosso giro da rodada, porque o Botafogo venceu 2-0 em cima do Confiança, o Brusque tropeçou e com isso o Botafogo acabou a 14ª rodada, 3 pontos do líder, é isso mesmo, 3 pontos do líder. Vamos ver como foi a rodada. 14ª rodada, começou com Caxias 0-0, Caxias que é o nosso próximo adversário. Depois a gente vai ver aqui como foi essa partida, né? Porque o Caxias, como eu disse, é o nosso próximo adversário. Floresta empatou com o Caxias. Essa vitória aqui da Inter de Limeira que não foi bom para o Botafogo. O Botafogo poderia ter acabado até na 3ª colocação, mas essa vitória da Inter de Limeira sobre o Amazonas colocou a Inter, acho que é líder, né? Daqui a pouco a gente vai ver a liderança, mas eu acho que essa vitória deu a Inter de Limeira a liderança. O Santa Cruz também venceu o Barra, outro resultado ruim para o Botafogo, porque tanto a Inter como o Santa Cruz ficaram à frente do Botafogo, né? O ideal era que tivesse sido derrota dessas duas equipes, mas o Santinha venceu o Barra e tá embolado também, embalado na verdade, embalado o Santa. Só não tá melhor ainda que o Botafogo, né? Que o Botafogo são 6 jogos sem perder. O Santa teve um tropeço aí nesse meio do caminho. O Ituano levou fumo da Ferroviária 3-1 dentro de casa. O Maranhão venceu o Ipiranga 2-1. O Anápolis segue aí rumo à Série D, né? Perdeu para o Maringá dentro de casa. O Paysandu, outro resultado ruim para o Botafogo, que o Paysandu acabou ultrapassando, ou se mantendo na frente, na verdade. Se mantendo na frente do Botafogo 3-2 sobre o Guarani. O Guarani fez 2-0, né? 2-0, segundo tempo. O Papão foi lá e fez 3. No finalzinho da partida conseguiu a virada. Botafogo venceu Confiança, 2-0. O Itabaiana venceu o Brusque, bom resultado para o Botafogo, porque o Brusque não abriu 5 pontos. Então, o Brusque fica aí a 2 pontos do Botafogo e o Itabaiana se afasta da zona, hein? Figueirense 0-0 com Volta Redonda. Vamos ver como acabou a classificação. Aí a classificação é realmente a Inter de Limeira com 25 pontos, 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Já o Brusque está em queda, assim como o Guarani. O Brusque tem 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos jogos e o Santinha tá aqui, ó. Santinha 3 vitórias seguidas. Tropeçou no 4º jogo para trás e venceu o outro jogo, ou seja, 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos do Santa Cruz. Tá embalado igual o Botafogo, né? Tem que ter uma derrota, por isso que não tá tão bem como o Botafogo. Já o Paysandu conseguiu voltar a vencer, tá aí na 4ª posição, uma vitória, 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. O Paysandu ia para a 3ª derrota consecutiva, né? Mas conseguiu essa virada surpreendente sobre o Guarani. Aqui o Guarani perdeu para o Confiança, esse jogo aqui. Perdeu para o Confiança e agora perdeu para o Papão, né? 2 derrotas, 2 empates e uma vitória nos últimos 5 jogos. Já o Botafogo não tem nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. São 4 vitórias consecutivas e um empate. E se fosse 6, seria outra vitória, ou seja, 5 vitórias nos últimos 6 jogos. O Botafogo embaladíssimo. Entrou aí no G8, 6º colocado, mas tá tudo embolado, que o Maringá vem logo atrás, 22 pontos, 2 vitórias e 3 empates nos últimos jogos. E o Ferroviária fecha o G8 com 3 vitórias e 2 derrotas, 22 pontos também. Todo mundo empatado, do 8º ao 6º, 22 pontos. Do 5º ao 4º, 23 pontos. Do 3º ao 2º, 24 pontos. E o líder, 25. Ou seja,
Todos o oitavo, do oitavo, do sétimo e o sexto tá a 3 pontos apenas do líder. 3 pontos, o vice-líder tá a 1, o terceiro tá a 1, e o Papão e o Guarani tá a 2 pontos do líder. Tá muito embolado, tudo pode acontecer, qualquer time pode acabar aí na liderança. Depois vem o Caxias, nosso próximo adversário, tá com 21 pontos. 3 empates, uma vitória e uma derrota nos últimos 5 jogos. É o nosso próximo adversário. O Floresta, 20 pontos, aí já é 2 de diferença do Botafogo. O Ituano está 3 pontos de diferença do Botafogo. E o Ipiranga, 4 pontos de diferença do Botafogo, né? Ou seja, o Botafogo ainda na próxima rodada pode aí acabar fora do G8 se perder para o Caxias. Por isso que é partida de 6 pontos. Aqui o Barra está a 4 pontos do Confiança, ou seja, o Confiança só terá 4 rodadas se conseguir vencer a sua próxima partida. E se o Barra ou o Itabaiana não perderem, porque se o Barra e Itabaiana ganhar e o Confiança ganhar, vai permanecer ainda muitos pontos distante dos times, né? 4 pontos, Confiança está perigando. Se perder, já era, né? Se perder, vai cair muita moral e provavelmente vai acabar na Série D o Confiança, e o Anápolis está pior ainda do que o Confiança. Vamos ver aí a próxima rodada, 15ª rodada. A 15ª rodada será dia 25, um sábado, começando com Ferroviária e Maranhão, Santa Cruz e Figueirense no sábado também, Confiança e Itabaiana, o clássico dos desesperados. Confiança mais desesperada que o Itabaiana, Volta Redonda e Anápolis, sábado também. Já no domingo, dia 26, Brusque e Ituano, Ipiranga e Barra, Caxias e Botafogo, o jogo será às 6h30, dia 26/7, 6h30, Amazonas e Paysandu, Floresta e Maringá, Guarani e Inter. Ou seja, o Botafogo pode aí acabar até, acho que com sorte, na segunda colocação, hein? Pode, talvez, acabar na segunda, na primeira. A primeira não tem como, porque é Guarani e Inter de Limeira, né? Um dos dois vai pontuar, então não tem como o Botafogo acabar em primeiro, mas talvez terceiro, segundo, quem sabe, né, galera? Quem sabe, com sorte aí vencendo o Caxias fora de casa, a gente consegue nos firmar ainda mais no G8. Jogo de 6 pontos, decisão. Depois a gente vem aqui, vê como foi esse jogo, 0x0 Caxias e Floresta, vê como é que está esses últimos jogos do Caxias, que é o nosso próximo adversário, beleza, galera? Então tá aí, giro da rodada, estamos na 6ª colocação, 6 jogos invicto, muito bem. Agora é aproveitar essas 2 semanas aí de treinamento para intensificar a nossa condição física, né? E aí também treinar finalização, né? Porque o primeiro tempo a gente perdeu um monte de gol, o Dourado não pode ficar perdendo gol. O treinador tá teimando com ele tem que pelo menos acertar, né? Que ele perdeu 2 gols, inacreditável. Primeiro tempo, mais uma vez, desperdiçado, né? Não pode acontecer, beleza? Mas deixa a opinião de vocês. Fiquem com Deus, foi.